E aí, gurizada? Bom, a gente vai dar continuidade então às aulas de Solid. Até semana passada a gente estava fazendo essa peça aqui, que a gente estava usando só os recursos de ressalto e corte que a gente já tinha visto em aula. Hoje a gente vai fazer uma peça um pouco mais complexa, que é essa peça aqui, para a gente ver um comando novo. As outras peças até aqui, com exclusão dessa, a gente utiliza os mesmos comandos que a gente já utilizou até agora, certo? Então essa daqui agora eu tenho um furo com rebaixo por um parafuso Allen cabeça cilíndrica e eu tenho também um furo roscado com uma rosca M8. A primeira coisa que a gente tem que fazer então nessa peça é criar o material externo dela. Criar esse bloco com 53, 114 e 19,3. Então lá no SolidWorks a gente vai novo, vai criar uma peça. Nós vamos selecionar o plano frontal, clicamos uma vez com o botão esquerdo, vamos em esboço. A gente poderia desenhar ele com uma linha, fazer só o retângulo. Se a gente pegar o retângulo central, é mais fácil que ele poupa tempo nosso. A gente só clica uma vez no centro, arrasta e clica uma vez fora. E ele já criou o material. Já criou o esboço do quadrado, perdão. Então a gente vai no dimensão inteligente, vamos jogar as medidas. 53 e o 114. E agora nós vamos no ressalto base estudado, mandar ele estudar com 19.3. Se a gente deixar aqui como cego, ele vai criar material para um lado só. Nós vamos então deixar como plano médio, que ele vai jogar metade do 19.3 para um lado, metade para o outro lado. Confirmamos o recurso. Agora, para a gente fazer as furações, nós poderíamos fazer com aquele comando, por exemplo, de corte que a gente já estava vendo. A gente poderia desenhar, por exemplo, fazer o desenho do círculo aqui com 10,5, mandar fazer o corte com 6,5, depois fazer outro círculo concêntrico com ele de 6,5 e mandar ele cortar bastante. Bom, podemos fazer dessa forma? Até podemos, só que ele dá um trabalho desnecessário e também que ele só vai funcionar quando o furo for passante, porque se eu deixar ele com um corte que seja um corte cego, por exemplo, de 30 milímetros, e depois eu fosse dar uma olhada na peça para ver como que ela ficou, ó, o corte dela não mostra o fundo da broca certinho, como ele está mostrando aqui, por exemplo, no nosso desenho, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar um recurso chamado assistente de perfuração. A gente não viu ele ainda. Estou excluindo aqui o recurso que a gente já fez, então, ó, assistente de perfuração é o recurso que a gente vai aprender a utilizar hoje. Então, aqui tem os tipos de furo. Então, furo com rebaixo é o que a gente vai utilizar. É um furo com rebaixo para parafuso cabeça Allen cilíndrica. Nós temos um furo escariado, que são aqueles furos para parafuso com cabeça escariada. Furo é só um furo normal, sem ter nenhum rebaixo para cabeça de parafuso nenhum. Uma tarraxa reta vai ser um furo com rosca. Aqui daí nós temos opções de oblongos com rebaixo, escariado, etc. ou furos mais alargados. Nós vamos utilizar então o furo com rebaixo, que é o padrão que nós temos ali no nosso desenho. A norma que a gente vai utilizar, como a gente está vendo a rosca e furo em milímetros, a gente vai utilizar a norma ISO. O tipo de parafuso então vai ser esse terceiro aqui, ó, parafuso Allen sextavado ISO 4762. Sempre vai ser esse, a menos que seja um parafuso Allen especial, vai ser esse aqui sim, porque ele é a norma mais comum. Se eu for pegar aqui então no nosso desenho 10,5 e 6,5, eu vou ter um parafuso Allen M6.
Então eu venho e seleciono um M6. Aqui nós vamos então no exibir dimensionamento personalizado. O que acontece? Ele está dizendo para mim que a largura do furo menor 6.6, a largura do rebaixo para a cabeça é 11 e a altura do rebaixo 6.4. Se nós formos olhar no desenho, ele está como 10,5, 6,5 e a altura 6,5. Então no dimensionamento personalizado nós vamos deixar com 6,5, 10,5 e 6,5, que é o padrão que nós temos. Além disso, se nós formos olhar, ele tem uma leve quebrinha de canto aqui embaixo, aqui e aqui. Esse padrão a gente vai configurar lá embaixo, aqui ó, escareado do lado mais próximo, a gente vai deixar com 11, porque é meio milímetro a mais. Escareado sobre a cabeça a gente vai deixar com 7, que é meio milímetro a mais do que o 6,5. E escareado do lado mais distante a gente vai deixar com 7 também, que é meio milímetro a mais. Beleza, configuramos como vai ser a furação. Agora a gente vai dar as posições da furação. Então a gente escolheu o tipo, vamos para as posições. Por escolher a posição, eu vou clicar na face onde ele vai começar a fazer o furo. No caso, essa face aqui em cima. Ó, e ele já começou a padronizar. O meu furo, opa, parece que ele não está indo até o final. Condição final, passante. Não, ele está com algum problema de recurso de visualização só. Tá. Apertamos a barra de espaço, damos normal A. Aqui, cada vez que eu clico, ele vai adicionar uma furação. Então, cliquei uma vez, cliquei a segunda, adicionou 2 pontos, que cada ponto é uma furação que eu quero. Se eu olhar na minha peça, então, ela é 54 milímetros, é simétrica, certo? E ela está bem no centro da minha peça. Então, se ela está bem no centro, é só dizer que as furações segurando o Ctrl, seleciono a minha origem aqui no centro, seleciono os 2 furos e digo que eles são alinhados na horizontal. Então, eu consigo mudar eles para o lado, mas eu não consigo mais mexer eles para cima e para baixo, porque ela está bem no centro da minha peça. Isso porque a gente usou aquele plano central, beleza? Aí a nossa origem fica aqui no meio. Agora eu vou pegar uma linha de centro, vou fazer do meio da parte de baixo da minha peça até o meio da parte de cima. Vou clicar na linha de centro, segurando o Ctrl, eu vou clicar nas 2 furações e vou dizer que elas são simétricas. Então, quando eu mexo uma, automaticamente ele vai mexer a outra junto. Beleza? Agora, a distância dessas furações é 54 milímetros. Então, a gente vai vir aqui e vai digitar a medida de 54. Ficou pretinho, pode ver aqui embaixo que ele está como totalmente definido. Podemos confirmar o recurso e ele já fez a furação igual ela estava lá no desenho. Bom, a primeira já está pronta, agora a gente tem que fazer a furação com a rosca M8 e furo de 7,2, profundidade de 20 milímetros. Então nós vamos de novo lá no assistente perfuração, só que agora ao invés de a gente fazer um furo com rebaixo, a gente vai vir no tarraxa reta. Manter os valores. A gente vai selecionar o ISO, vamos vir aqui em furo roscado, vamos selecionar o padrão de furo. M8 convencional. Dimensionamento personalizado, o furo não é 6.8, ele é 7,2. Ele também não é passante, ele vai ser um furo cego. Então, 20 milímetros aqui. Ele não diz quanto que ele tinha de rosca ali, porque eu me esqueci de arrumar a medida aqui, mas ele é 16 milímetros de rosca mesmo, que é o padrão. O escareado do lado mais próximo aqui agora vai ser 8,5. E nós vamos agora para as posições. Da mesma forma, a gente clica aqui na face, apertamos a barra de espaço, vamos em normal A, adicionamos 2 furações,
Clicamos na origem, seguramos o Ctrl, selecionamos as outras duas furações, deixamos ela horizontal, criamos uma linha de centro de novo, então lá de baixo da peça até lá em cima, selecionamos tudo isso daqui, dizemos que eles são simétricos e agora nós vamos dar a medida de 84 milímetros. Então, 84 milímetros, está aqui a nossa furação. Confirmamos o recurso. Se nós olharmos aqui cortado, ó, ele faz o fundo com um ângulo como se fosse o ângulo da broca mesmo, o que deixa a nossa peça mais próxima da realidade. Você pode estar me perguntando aí, mas e a rosca? A gente fez um furo roscado, mas ele não está aparecendo na rosca. Bom, a gente tem que configurar para ele poder aparecer. Então a gente vai vir opções, propriedades do documento, detalhamento e nós vamos habilitar a caixinha representação de rosca sombreada. Confirmamos ela, damos OK. Agora ele aparece como se fosse a rosca na nossa peça, certo? Então vou tirar o corte daqui e ele está feita a representação. Agora nós só precisamos adicionar os chanfrinhos de meio milímetro em toda a peça e nós já podemos concluir ela. Então vamos no recurso, em vez de filete nós vamos selecionar um chanfro, vamos deixar um chanfro de 0.5 e vamos clicar nas faces que a gente vai adicionar o chanfro. Vamos clicar nas faces para a gente adicionar o chanfro. E nas outras arestas que faltarem. Então nas duas faces frontais e nas outras duas arestas sobrando. Feito os chanfros também, a nossa peça está pronta. Então nós podemos simplesmente clicar aqui para salvar, selecionar o destino onde a gente quer deixar ela. Beleza? Então, por hoje era isso. Até a nossa próxima aula.